Olá, colegas economistas e outros profissionais que nos assistem nesta oficina de reestruturação de empresas. Hoje teremos o módulo 2, que trata dos sintomas e das causas da crise empresarial. Como se recordam, no módulo 1, nós vimos o que é reestruturação, alguns exemplos práticos e também o papel do economista e como ele pode atuar nessa área. Já agora, nós vamos tratar de assuntos assim mais diretamente voltados à situação da empresa. E vou partilhar com vocês aqui, então, a nossa apresentação de hoje. Neste módulo 2, vamos tratar de 4 situações: o macroambiente, ambiente operacional, ambiente interno e reflexos financeiros. Quando nós estamos falando do macroambiente, resolvi colocar aqui para vocês a figura de um cavalo. Mas, afinal de contas, o que tem a ver um cavalo com a empresa ou com a crise empresarial? Olha, se a gente for olhar, aí é uma descrição de todas as partes do cavalo, não é? E nessas partes do cavalo, nós encontramos os instrumentos que ele tem para poder exercer a sua função. E qual é a sua função? Andar, correr, carregar pessoas, carregar cargas. É isso que um cavalo faz, não é? Aí nós temos, desde os cascos até os pés, o braço, a perna, a garupa, o dorso do cavalo, a cabeça do cavalo, a crina, também tem função a crina. Os dentes, a narina, o lábio, tudo no cavalo tem função. Ele é uma dos espécimes animais mais completos que existe, né? Isso a gente já sabe. Então, o que que acontece? Eu vou dizer a mesma coisa para vocês. Uma empresa, para ela poder andar, para ela poder se equilibrar, cumprir as suas funções, ela precisa de vários elementos. E o cavalo é um bom exemplo, porque ele junta muitas coisas diferentes. E a empresa não pode ser diferente. A empresa também tem que ser um conjunto de instrumentos para que a empresa vá adiante. Mas eu ressalto algumas coisas que poderíamos adaptar ao cavalo, da empresa para o cavalo, né? Pensando bem, as 4 patas do cavalo podem ser os seus departamentos, né? Esses é que se movimentam, esses é que fazem a empresa. Então, nós vamos ter aí o departamento de produção, o departamento administrativo, que também pode cuidar de finanças, o departamento comercial, o departamento de logística, e pode ter outros departamentos, é claro. Mas estes são aqueles que sustentam a empresa. A mesma forma como as pernas sustentam o cavalo. Os cascos são proteções que o cavalo tem para solos pedregosos, solos em que poderia se ferir. Então, a natureza, ou Deus, depende de quem vocês acham que criou o cavalo, coloca esses cascos para proteger o cavalo. Do mesmo modo, em cada um desses departamentos, nós temos que ter uma análise de risco sobre todos eles. Por exemplo, se você não tem uma boa gestão da área de suprimentos de matéria-prima, você corre o risco de não ter a produção no tempo certo. E não tendo a produção no tempo certo, a venda no tempo certo. Em determinado momento em que eu fiz uma reestruturação da empresa, eu fazia a reestruturação de uma empresa de frascos plásticos. Esses frascos plásticos, eles eram de polietileno, de PVC, né? E eles eram vendidos para empresas industriais. Um dos frascos eram garrafas e bombonas, daquelas amarelas e vermelhas que a gente vê nos carrinhos que vendem hot dog
e salsicha, né? Lanche de salsicha. Esses é essencial que o carrinho tenha isso, que onde se vende esses lanches tenha isso. E existem empresas que invasam, ou seja, colocam dentro do litro ou da bombona a mostarda, o extrato de tomate. E aprendi que, vendo a fábrica desses produtos, que eles têm uma fermentação, então tem que começar e terminar. Tem um tempo certo, começa num horário, termina no outro, e quando já está quente, dentro de uma determinada temperatura, devem ser envasados, ou seja, deve ser colocado o produto dentro da garrafa, porque senão estraga. E a empresa que eu administrava tinha por hábito atrasar a entrega das bombonas e dos litros. O que ocorreu 2 vezes. A fabricante da mostarda e do tomate, o extrato de tomate, perdeu a mercadoria. Por quê? Porque quando chegaram os litros e as bombonas, já estava estragado o tomate, o extrato de tomate e a mostarda. Então, isso era decorrente também da matéria-prima que não tinha sido comprada a tempo pela minha cliente, pela empresa que eu administrava. Então, esse tipo de coisa eu preciso regularizar, porque senão eu perco o cliente. O cliente perde a mercadoria dele e vai me cobrar, né? Porque fermentou um dia todo esperando que as bombonas chegassem. As bombonas não chegaram e ele não pode parar a produção, né? Então, ele precisa naturalmente dessas circunstâncias. Então, esses são, vamos dizer assim, a administração de risco, eu diria, os cascos. Também ali no peito do cavalo, a gente poderia encaixar talvez os valores da empresa, aquilo por que ela trabalha, os objetivos por que ela trabalha. Mas mais que tudo isso, o cavalo não funcionaria, ou seja, não andaria, não cumpriria a sua função, se ele não tivesse a cabeça e os olhos, que funcionam numa empresa como se fosse o planejamento estratégico, tático, operacional. Sem uma gestão estratégica, tática e operacional e um planejamento que acompanhe, uma empresa não funciona. Ela, no máximo, vai ficar atendendo clientes, mas ela não sabe exatamente o objetivo dela. Ela precisa ter esse planejamento. Muitas empresas não têm. Elas funcionam apenas para atender o imediato, mas elas não têm uma duração muito grande. É muito fácil que uma empresa assim quebre. É mais necessário que se tenha algo adiante que se possa, de alguma maneira, trazer como objetivo e como prática, não só objetivo, como prática. Aqui eu trago também um surfista e vou comentar com vocês sobre isso, sobre o macroambiente, com base nisso. Pensem nessa imagem. Agora converso com vocês. Olha, possivelmente em poucas atividades humanas, o ambiente, aquilo que cerca o surfista, tem tanta importância. Estamos falando do mar, estamos falando do vento, estamos falando das ondas, de um modo geral, né? Também assim a empresa. A empresa não percebe, às vezes, a importância tão grande, e às vezes percebe, mas ela, em volta dela, tem um ambiente que a influencia. Por vezes, o ambiente não permite que a empresa vá adiante. Assim como algum vento ou alguma situação do mar, das ondas mais fortes ou menos fortes, também não permitem ao surfista ir para surfar. Muitas vezes nós não temos poder sobre o ambiente. A empresa não tem, o surfista não tem. O ambiente é parcialmente previsível. A gente pode tentar prever algumas coisas, mas é impossível prever tudo. Numa empresa, por mais que a gente pense, sempre há alguma modificação, alguma catástrofe, alguma coisa que atrapalhe no curto e no longo prazo, no médio e longo prazo. Veja,
Começo do ano 2020, quem é que imaginaria uma pandemia? Isso tudo modificou completamente as empresas. E por isso é que nós temos que ter cuidado com o ambiente, ou seja, uma atenção sempre constante para o ambiente. Conhecer o ambiente é conhecer o mar, né? Nesse sentido. Conhecer o ambiente é conhecer o mar, significa para o surfista conhecer o ambiente dele. E o mar, para nós, é a economia, é a sociedade, é tudo aquilo que influencia na produção, na comercialização, na financeirização das operações. Tudo isso é o mar para nós. Conhecer o ambiente é conhecer-se também, é dominar a prancha, ou seja, aquele que consegue conhecer o ambiente também domina a prancha mais corretamente, assim como o empresário, o gestor da empresa, tem maiores condições, se ele conhecer o ambiente, ele domina mais. Quer dizer, qualquer mudança sempre dá algum problema, né? Sempre causa algum trauma. Mas quanto mais você conhecer, menos vai ser sujeito a uma mudança brusca, ou seja, a não ter solução. Porque sempre há alguma solução. Só que a solução, se ela já for conhecida, se ela já for previsível, ou se o gestor conseguir captar essa mudança no tempo suficiente para mudar, então ele tem um domínio maior sobre essa prancha, sobre essa empresa. E administrar um negócio não é muito menos do que surfar, porque o surfar exige um equilíbrio, exige que se mantenham no meio de ondas que vão para lá e vão para cá, e a pessoa precisa saber onde vai, né, a sua atividade. Aqui eu coloco, ainda falando de macroambiente, as 5 forças de Porter, né? Michael Porter, um economista que é muito conhecido, e possivelmente as 5 forças de Porter também sejam no conhecimento de vocês, já estudaram de alguma maneira. Vamos aqui aumentar um pouquinho o quadro, só para ficar mais fácil, né? Olha, gente, pensem assim, toda empresa ela está subordinada, vamos dizer assim, em regra, fazendo um esquema, a 5 forças que interferem no seu desempenho. Uma primeira força é o poder de barganha dos fornecedores. Se você é uma pequena indústria, um pequeno comércio, você tem muito pouca força para discutir condições com grandes fornecedores. Se você precisa de aço, não tem jeito, você tem que ir em uma ou duas usinas que dominam o mercado nacional. Se você precisa de PVC, você vai descobrir que só tem 4 ou 5 empresas no Brasil que fabricam PVC e vendem para as fábricas de plástico. Se você um fornecedor de supermercado, vai perceber que a pequena quantidade das grandes redes faz com que você não tenha muita forma de barganhar. Mas alguns fornecedores têm muita força e você tem que saber surfar no meio dessa força, aproveitar o que há de melhor. Há também uma outra situação que é a rivalidade entre os concorrentes. Então, é claro, a sua empresa, a empresa que você vai reestruturar, ela está num ambiente em que deve haver concorrentes. Dificilmente não há um concorrente a outras empresas. E como a sua empresa possivelmente esteja numa situação de fragilidade, é possível que ela, ao final, precise saber como é que os concorrentes estão agindo. Nós temos aí no Brasil até exemplos de grandes cervejarias, né, que vendem cervejas basicamente, mas também tem refrigerantes, que disputam com outras cervejarias ou outras fábricas menores de refrigerantes. E o que essas menores fazem? Elas buscam mercados diferentes, produtos diferentes, tipo de clientela diferente, porque elas sabem bem que não podem concorrer com o grande, com aquele que tem o poder da distribuição. Nesse ramo de bebidas, um dos maiores custos não é a bebida.
às vezes é o invólucro, né? Quer dizer, o frasco, a garrafa, mas também é a logística, o transporte. Então, quando você não tem uma grande rede de distribuição, logisticamente colocada a fábrica, quer dizer, a fábrica é espalhada em vários locais, você não tem preço. E se não tem preço, não vai ganhar das grandes cervejarias ou das grandes empresas de refrigerante. Vai ser difícil, porque ela já tem a marca. Se você não tem nem o preço mais barato, como é que vai concorrer? Então é preciso estudar bastante bem o que os concorrentes estão oferecendo para você perceber que, sem ter prejuízo, ou seja, fazendo uma gestão que lhe dê resultado, que não seja a curto prazo, mas que seja a médio e longo prazo, para sustento da empresa, é necessário fazer alguns ajustes para entrar no mercado, nem que seja para pegar uma pequena fatia. Há empresas desse ramo que eu acabei de mencionar que resolveram regionalizar. Então, elas vendem no Nordeste, mas não vendem no Sudeste. Vendem no interior, mas não vendem nas capitais. Porque chegaram à conclusão de que o formato que eles dispõem, a logística que eles dispõem, os custos que eles vão buscar, só podem ser dados a partir de uma localização geográfica pequena. Não pode haver uma expansão muito grande, porque senão o transporte acaba consumindo boa parte dos custos e o preço fica inviável para o consumidor final. O terceiro item é o poder de barganha dos clientes, aí mais referente àquele caso que eu disse dos supermercados. As grandes redes têm muito poder. Existem, é claro, os pequenos mercados que estão agrupados hoje na Associação Brasileira de Supermercados e nas associações estaduais de supermercados, o que facilita um pouco. Mas não é só o supermercado. Vamos imaginar as grandes montadoras. No Brasil existem cerca de 500 empresas de autopeças, que são aquelas que fabricam peças para as montadoras, de todo tipo, sejam elas mecânicas, eletrônicas, sejam bancos, tapetes de automóvel, tudo aquilo que vai num automóvel é fabricado por empresas de autopeças. Elas são pequenas ou não são tão grandes quanto as montadoras. E as montadoras acabam por exigir o preço e fazer o preço dos produtos dessas autopeças. Então, a gestão tem que ser muito em cima ali, porque você não tem muita liberdade, visto que são poucas as montadoras, né? No final, não é um número tão exagerado em que você possa dizer, não vendo para esta, vendo para outra. O ganho de escala acaba influenciando muito nessa situação. Uma outra situação é a ameaça de produtos substitutos. Então, a gente já aprendeu no curso de economia que existem produtos substitutos. Quando um produto ele está muito caro, o que o consumidor faz? Busca uma oferta melhor em outro produto, às vezes. Ele não consome exatamente aquele produto. Então, quando a carne está muito alto preço, né? Consome-se batata, consome-se mais arroz, consome-se ovo, consome-se carne de porco, frango, etc., para poder equilibrar o orçamento doméstico. Agora, quando a gente tem uma empresa em reestruturação e ela tem essa ameaça, ou seja, é relativamente fácil substituir os produtos delas por outros, ela precisa ter uma estratégia para isso, porque ela, de repente, pode ficar sem clientes, né? Porque ela já está em dificuldades e se os consumidores finais, especialmente, podem buscar produtos, não os dela, mas um alternativo a ela, que também satisfaria a esses consumidores finais, ela tem que pensar duas vezes, né? Então, é todo um planejamento que tem que ser feito aí. E, por último, a ameaça de novos entrantes. Né? Existem ramos de atividade que exigem um investimento muito alto. Quando exige um investimento muito alto, é difícil ter pessoas ou novos concorrentes. Eles dificilmente entram para constituir uma empresa
voltando ao ramo de automóveis, para montar uma montadora, né? Para estabelecer uma montadora. Por quê? Porque custa muito caro. Os equipamentos, o maquinário, a tecnologia, o treinamento de funcionários, o conjunto de funcionários é muito caro. Então é difícil entrar. Mas existem empresas que é muito simples. Hoje, com a locação de máquinas, equipamentos que está havendo, um empresário pode montar uma indústria sem comprar nada. Não digo nada, mas muito pouco ele pode comprar, ele precisa comprar. Porque o restante ele consegue locando os equipamentos. Às vezes, até locando de empresas que não estão usando e que, ao locar para esse novo empreendedor, para esse novo industrial, conseguem ganhar um aluguel sobre essa máquina. Então é interessante, você não está usando, vamos alugar esse equipamento. Assim como imóveis também é a mesma coisa, quando o imóvel está sem uso, é bom que você loque para alguém que vai usar e que vai te pagar um aluguel, né? É isso basicamente. Então essas cinco forças, elas acabam por também influenciar no planejamento. Então nós temos que ter sempre em mente essa relação do macroambiente entre a empresa que nós estamos reestruturando, com os seus fornecedores, com seus clientes, com os concorrentes diretos, com a possibilidade de haver outras empresas que possam vir ser seu concorrente e, por fim, com a possibilidade do consumidor adotar produtos que sejam alternativos aos nossos, ao da empresa que a gente está utilizando. Porque se ocorrer tal coisa e o produto alternativo for bem visto pelo consumidor, por preço, por qualidade, nós podemos estar diante de uma queda brutal de faturamento e da inviabilização da empresa. Então, isso precisa ser bastante pensado, né? Aí a gente consegue identificar aquilo que a gente chama de macroambiente clima. Variáveis que têm uma grande abrangência influenciam o comportamento das demais variáveis ambientais, e seus efeitos são sentidos mais a longo prazo. Poucas empresas têm condições de dominar a legislação. Não há lobistas para grandes empresas, grandes grupos, grandes ramos, né? Mas não para pequenos, né? Então, a legislação se altera. De repente, como aconteceu alguns anos atrás, começou um movimento de várias cidades de proibir o amianto. Então, as fábricas praticamente cessaram. Em outro momento, houve a legislação de proibição da propaganda do cigarro. Então, hoje, poucas pessoas fumam em relação ao que fumavam há 20 e poucos anos, porque isso foi alterado pela legislação. Depois, existem outras legislações que vão restringindo um pouco. Então, a gente precisa sempre ficar atento a isso. A própria economia, de um modo geral, a macroeconomia, a microeconomia, a economia internacional podem ajudar ou prejudicar a empresa, porque se ela estiver dentro de um rol de atividades que podem ter expansão, pode ter oportunidades, até mesmo de vender para o exterior, é muito interessante. Mas ela precisa entender o produto dela e também, se ela não perceber muita perspectiva para o produto dela, ela precisa desenvolver outros. Eu mencionei no módulo 1 a situação do fabricante de brinquedos que eu convenci a fabricar utilidades domésticas. Por quê? Porque com brinquedos ele não sobreviveria, mas brinquedos mais utilidades domésticas ele conseguiu sobreviver e expandir a empresa, inclusive no campo que ele mais queria, que era de brinquedos, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que olho na economia, nas oportunidades e nas restrições. Política também, em certo sentido, acaba influenciando o comportamento dos empresários e do consumidor. E a cultura, de um modo geral, essa influencia totalmente. Quer dizer, nós estamos na geração millennium, né?
2010 para cá. A geração Z, de 95 a 2010, tinha características, a geração Y, lá para trás, a minha geração, que é a geração X, já tinha outras características, a geração Baby Boomer, que é depois da Segunda Guerra, a geração dos desalentados, que é mais ou menos até o final da Segunda Guerra, cada um tem um tipo de cultura, tem um tipo de hábitos, e a gente precisa entender esses hábitos, porque a gente precisa saber quem é o nosso consumidor. Se é uma pessoa mais velha, está sedimentado os hábitos dele. Se é uma pessoa intermediária, também, muitas vezes está sedimentado ou pode mudar. E aqueles mais novos pode mudar a qualquer hora, porque qualquer novidade vira hábito. E isso que nós temos hoje no Brasil, mas também no mundo de um modo geral, dos influenciadores digitais, eles trabalham exatamente para isso, para mudar hábitos de consumo. Consumo também, porque da forma como eles se comunicam, eles são idolatrados, né? Por uma determinada categoria de pessoas, seja por faixa etária, seja por tipo de gosto que a pessoa tem, né? Então, os influenciadores são esses. A gente precisa perceber as oportunidades e não ficar imaginando que o nosso consumidor, o consumidor daquela empresa que nós estamos ajudando a reestruturar, vai continuar o mesmo sempre. Não, não vai. Um dia ele morre, um dia ele muda. E a gente vai ficar esperando o quê? Então, a gente também tem que acompanhar as mudanças culturais. Alguns mercados que não se tinha muito, se dava muito valor, hoje são mercados bastante amplos, né? Inclusive de segmentos sociais. Nós não dávamos muito valor, alguns anos atrás, ao consumo da terceira idade, dos mais de 60 anos. Nós não dávamos muito valor para o mercado de solteiros, aqueles que vivem sozinhos. Nós não damos tanto valor, apesar de ser maioria em termos numéricos, ao mercado dos negros. E também ao mercado LGTB, né? E a gente percebe que são mercados que consomem bastante, alguns deles mais, outros menos, e que têm características especiais. Então, isso são todas mudanças culturais que vão ajudando a mudar a economia também. E nós temos, por vezes, o macroambiente solo, que são fatores tomados como dados que não são influenciáveis pela empresa. A população, se ela cresce, se ela não cresce, se ela decresce, em determinadas áreas ela decresce, em outras áreas ela se expande. Com quem a gente vai, como a gente vai dominar? Não tem como dominar isso, né? A gente só tem que, é dado. Então, se numa região, por exemplo, nós percebemos o envelhecimento da população, é para esse mercado que a gente tem que trabalhar. Nós, tomando, assim como exemplo, a cidade de Santos, no interior de São Paulo, e algumas cidades também no interior de São Paulo, que são consideradas termais, né? São águas, né? Chamado Circuito das Águas, que são mais tranquilos, mais saudáveis. O número de idosos é absurdamente alto, é muito maior do que o restante da população. Então, quem mora nesses lugares e quem trabalha nesses lugares tem que imaginar que o seu principal consumidor será o idoso, não será o mais jovem, porque o mais jovem tem menos participação na população e possivelmente tenha também menos renda. Então, para quem quer vender para a terceira idade, esses campos são absolutamente fundamentais. Aí nós temos as faixas etárias, cada um tem a sua necessidade, né? A criança tem a sua necessidade, o adolescente tem a sua necessidade, o jovem, o jovem pouco mais de idade, casal, depois você tem os mais velhos, etc. Então, cada um tem a sua informação. E também as faixas de renda, a gente também não tem esse domínio, né? Então, se você for fazer um mapa geral do Brasil, você vai ter lá o número de pessoas que têm renda superior a determinado patamar para poder usar o seu serviço, né?
Eu mencionei na semana passada a situação de uma academia de balé. As academias formaram agora uma associação nacional porque elas sentem o mesmo problema em todos os lugares. As faixas de renda, ou seja, a disponibilidade de renda das pessoas diminuiu bastante nos últimos anos, desde 2015. E quando isso acontece, aquilo que é considerado como não essencial fica de lado. Então você tem que trabalhar dentro dessa restrição de renda. Talvez reduzindo custos, reduzindo preços, talvez fazendo outras coisas, produtos diferentes, com retorno mais rápido, né? Para que você aproveite essa renda disponível da população. Também a gente começa a falar agora do ambiente operacional. Eu começo por uma questão básica. O que é o resultado de uma empresa? Normalmente, o resultado de uma empresa é a soma dos recursos que ela utiliza e da estratégia que ela usa. Os recursos podem ser suficientes se a estratégia inadequada. Então, vamos imaginar uma empresa que tenha recursos financeiros razoáveis, suficientes, recursos humanos bem treinados, organizacionais, ou seja, a organização da empresa, informacionais, tudo direitinho, relatórios, sistemas, tudo direitinho, e técnico-produtivos, ou seja, maquinário, pessoas qualificadas para operar o máquina, que seja tudo bem. Só que se a estratégia dela for errada, ela pode quebrar. Vamos adiante que eu vou explicar outra coisa para vocês. Quando a gente fala da estratégia, aí nós temos o que é estratégia? Já vimos os recursos lá. Vamos ver agora a estratégia. É a visão que a pessoa tem do seu negócio. Quando a gente fala de mercado consumidor, produto, etc., e quando aquela famosa frase é dita, o cliente sempre tem razão, a gente descobre que o cliente nem sempre tem razão. Mas ele tem razão numa coisa: é ele quem decide o que ele vai comprar. Nós temos que convencê-lo a comprar, ou mais ainda, nós temos que fazer aquilo que o cliente vai comprar. Não adianta a gente ter uma brilhante ideia e não ter mercado consumidor. Nós vamos, nessa brilhante ideia, fabricar, ou oferecer, vender, comercializar, prestar serviços para um grupo pequeno. Se a grande maioria não quiser saber. Bem, pode ser o suficiente. Existem nichos que são explorados por empresários que estão em pequenos nichos, mas que servem bem. Então, quando você tem um restaurante sofisticado, pode ter lucro? Claro, mas você sabe bem que aquele restaurante é para poucas pessoas. Se você não mantiver o cliente de forma adequada, você quebra, porque você não vai ter receita suficiente para manter a qualidade. Quando você faz, ao contrário, um restaurante de massa, assim, que preços mais baratos, etc., você sabe que a quantidade é bastante grande e mesmo que você perca um pouco de clientes, né, você vai ter outros para substituí-los. Então, essa visão do que é o seu negócio, de para quem você deve vender, a quem você deve servir, é essencial para qualquer negócio. Não adianta ter recursos. Eu já fiz recuperação de empresas, reestruturação de empresas, ela tinha todos os recursos, só que ela não tinha visão. Ela não tinha planejamento, controle sobre o negócio. O que aconteceu? Todos os recursos foram utilizados, gastos à toa, porque ela direcionou erradamente o seu negócio. Então, precisa do recurso. É bom que tenha. Deve-se ter o máximo. Mas a estratégia é absolutamente fundamental. E aí, se você tiver estratégia, você sabe escolher quais são os recursos. Por exemplo, os recursos financeiros, bancários, são caríssimos, todo mundo sabe. Se a gente tivesse que escolher como obter recursos financeiros, se pudéssemos escolher, os recursos bancários seriam os últimos, pelo custo. Poderia fazer de outras formas.
certa vez eu fiz a reestruturação de uma empresa que fabrica edredom, aquela colcha mais sofisticada, né? E eles tinham já 35 anos de empresa e estavam absolutamente quebrados. Aí fui estudar o caso com eles, a pedido de um advogado, o advogado deles, e vimos lá os processos que eles tinham e, além do que, a parte operacional para ajudar a reestruturar. Sabe o que nós conseguimos fazer? Nós desintermediamos a obtenção de recursos para aquela empresa. Ao invés dela ir buscar em banco, porque estava caríssimo, não cabia no preço, nós começamos a fazer um triângulo entre fornecedores, a empresa e os clientes. De forma que os fornecedores davam um prazo para ser entregue para pagamento. O meu cliente fazia o edredom, entregava, emitia a duplicata contra o cliente dele e pagava o fornecedor com aquela duplicata. De forma que ele praticamente não pagava juros, nem de um nem de outro. Claro, o fornecedor colocava algum juro nisso, né? Mas também ele conseguia embutir algum juro para o cliente, na duplicata. E isso ocorreu, dele estar endividado, etc. Ele, em 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, em 1 ano e 2 meses ele não tinha mais empréstimo bancário. Ele conseguiu acertar a vida dele de forma que, no final do no 12º mês, ele já conseguiu ter cobrança simples, ou seja, cobrança que não era nem calcionada, nem descontada. Cobrança para usar o recurso. Quando chegou no 14º mês, o que ocorreu? Quando chegou no 14º mês, ele já tinha, é, no giro, ele já tinha dinheiro para comprar as mercadorias, já pôde parar um pouco essa troca de duplicatas de clientes em favor dos fornecedores. E dali por diante, nunca mais ele precisou de banco. Às vezes precisa de alguma coisa para um pagamento de um dia ou outro, dá um problema no caixa, mas aí ele cobre rapidamente, entende? É essa forma, tirou o banco da jogada. Então, às vezes, a escolha de recursos, mesmo o escambo, a parceria, são, em alguns cursos eu digo, eu dou quase 100 alternativas que você tem de obter recursos. Parece que não, né? Mas existem essas possibilidades, e não é só aqui no Brasil, fora daqui também. E aí você pode combinar os recursos também, não ser só financeiros, não ser só comerciais, não ser, né? Você pode fazer uma combinação, desde que você tenha a visão e o planejamento. E pode se readaptar com facilidade, porque o que é que faz readaptar? A necessidade, né? A necessidade de mudar, para você não ficar para trás, para você não entrar de novo no problema. É assim que tem que ser, né? A vida é esta, né? E aí nós temos, então, no ambiente operacional, que estratégias seriam inadequadas? Só, eu não vou poder aprofundar muito, porque o tempo não permite isso. Mas eu quero conversar com vocês o quê? Estratégias inadequadas. Não sabe o mercado, não conhece o mercado, não conhece o público-alvo, ou busca o mercado e o público-alvo errados. Por incrível que pareça, existe isso sim. O produto, ele não está adaptado à necessidade do mercado. Tem problemas de ponto ou rede. Há uns 20 anos, um pouco menos, houve o leilão de uma marca, de uma famosa fabricante de calçados no sul do país. Essa marca foi avaliada pelos técnicos, pelos avaliadores que conheciam o assunto, em 4 milhões de reais. Quando foi para leilão, quem arrematou pagou 11 milhões. Mas aí vocês dizem, como é que pode isso? 4 milhões de reais valia e pagaram 11. Mas por que pagou 11? Pagou 11 porque o comprador tinha outras motivações para comprar aquela marca. E sempre a gente, quando fala sobre avaliação de marcas, especialmente, sempre eu reitero isso, que a marca depende mais de como o comprador enxerga a empresa ou a marca do que como técnica.
Então, dependendo de para quem você vai trabalhar, você pode dizer, eu estou trabalhando para o comprador, eu vou avaliar a marca a partir dos interesses do comprador. Esse comprador da marca, ele tinha um interesse, ele não tinha fábrica em algumas regiões, ele colocou a fábrica, mas mais do que isso, ele tinha pouca rede. Esta marca que foi leiloada, porque estava em falência a empresa, ela tinha rede em 1.000 lojas de shoppings no Brasil todo. E esse que comprou não tinha quase lojas. Ele não tinha rede, ele não tinha ponto para vender. Então ele aproveitou a compra da marca para poder fabricar esse produto que era muito conhecido e ao mesmo tempo colocar os produtos dele, daquele que comprou. Então ele ganhou uma rede junto com a marca, praticamente. Ah, mas ele tinha direito de explorar a rede? Não, mas bem, se o vendedor dele ia vender produtos daquela marca que ele comprou, o vendedor ia oferecer para o lojista os produtos dele também. Então, ele vislumbrou não só a marca, mas a rede que estava por trás disso. Alguns serviços agregados que não são suficientes. Hoje nós vemos reclamações muito grandes no serviço de atendimento ao cliente, né? Parcerias que talvez não tenham sido feitas da melhor forma, podem ser estratégias inadequadas. E a comunicação, que também é um ponto central, né? Não adianta você ter o melhor produto, a melhor marca, a melhor forma de atendimento se você não comunicar. Se ninguém souber, ou se souber de forma errada, ou nos pontos onde não haja. Hoje, Instagram, Facebook, outras redes sociais, YouTube, elas são grandes propagadoras de marcas. A pergunta é: todas as marcas deveriam ser deveriam ser divulgadas nessas redes? Ou seja, o público que vai comprar está nessas redes? Tem casos que sim, muitos estão assim, estão, e outros não estão. Então é preciso pensar bem na estratégia. Também nós temos uma outra situação que são os recursos financeiros inadequados. É o direcionamento de recursos, né? Eu já comentei com vocês, quando se tem uma dificuldade, o direcionamento deve ser sempre para aquele produto que mais dá resultado. Por quê? Porque esse que dá maior lucratividade, maior rentabilidade por produto, ele vai fazer gerar caixa e esse caixa vai fazer pagar as dívidas. Mas se você não direciona para isso, direciona para o pagamento de dívidas que você não precisaria fazer naquele momento, sem dúvida. Depois, um outro problema é o ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? É a diferença entre o número de dias que você tem que pagar o seu fornecedor, mais o que você recebe, né? E aí você tem um ciclo, quer dizer, entre o que você paga e o que você recebe, dá um número de dias X. Se é 0 dias, você consegue fazer um fluxo de caixa em que empate a data de vencimento da matéria-prima para o seu fornecedor, do pagamento dos seus funcionários, com o recebimento que você tem do seu cliente, tudo bem. Mas se você não consegue isso, cada vez alargando mais o número de dias, esses dias precisam ser financiados. E o financiamento custa juros, custa encargos. E aí volta as despesas financeiras para a baila que a gente já conversou. Nem sempre se consegue dimensionar o capital de giro, curto prazo, o capital de longo prazo. Às vezes se mistura as duas coisas, né? Para comprar um prédio, uma máquina, o empresário usa um capital que era para giro, ou seja, para ele investir na fábrica dele, comprando matéria-prima, pagando funcionário, pagando insumos. Se ele imobiliza numa máquina, ele, na hora que precisar do capital de giro, não vai ter que ir ao banco, o banco vai cobrar um juro absurdo dele. Custo financeiro, endividamento sempre aumentando, e aí no final você tem a renegociação de dívidas. Indo mais adiante um pouco, recursos humanos inadequados. O que são os recursos humanos inadequados? Às vezes é a quantidade de recursos humanos, ou a menos ou a mais. Às vezes sobrando funcionários, às vezes faltando. Pior, distribuição desses recursos humanos. Dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, você precisa ter o número certo. Você tem que encontrar a forma de ter as pessoas nos lugares certos, nem faltando nem sobrando, de preferência.
Mas quando você tem muitos funcionários e mal distribuídos, aí a despesa aumenta e a ineficiência perdura. A capacitação desses funcionários, o foco deles, a motivação, não se coloca muito em empreendedorismo interno, né? Aquele que faz com que o funcionário tenha iniciativas. E a rotatividade. Dependendo do ramo de atividade, a rotatividade pode até matar a empresa. Por quê? Porque quando o funcionário começa a produzir bem, ele sai. E aí, todo o treinamento, todo o custo desse aprendizado, a empresa ficou com ele, mas o ganho que ela teria depois, quando o funcionário estivesse assim, 100% sabendo, é perdido, né? Aí nós temos, com relação a recursos organizacionais inadequados, dimensionamento da estrutura, às vezes as instalações são muito grandes, às vezes são muito pequenas. Quando elas são muito grandes, ela custa, por exemplo, o aluguel, né, de uma fábrica, de um escritório. Depois da pandemia, quantos e quantos escritórios de advocacia, por exemplo, com quem eu trabalho muito, devolveram imóveis, porque não precisam mais daquelas áreas, todas aquelas áreas, porque os advogados deles trabalham uma parte da semana em casa, uma parte no escritório, então conseguem administrar. A capacidade ociosa, né, desses imóveis ou dos equipamentos, pode ser que se você tenha equipamentos ociosos, equipamento ocioso que tem que fazer? Se não tem perspectiva de produção, o que tem que ser feito locar ou vender, porque o equipamento ali vai custar mais. Enquanto você está pagando juros para o banco, o equipamento está ali. Então, melhor, fazendo as contas todas, tem que fazer todas as contas, é melhor vender o equipamento, colocar no caixa, para de pagar juros sobre esse valor, pelo menos. Né? Mesmo que se perca um pouco na venda, se ganha no custo financeiro. Logística, ou seja, armazenamento, transporte, tudo aquilo que tem a ver com o deslocamento, com o armazenamento das mercadorias. Isso vale para o comércio, isso vale para a indústria, vale até, dependendo da situação, até para os serviços. Quando eu falo serviços, porque existem muitas empresas hoje que prestam o serviço de entrega e de depósito, né? E de, por exemplo, editoras, equipamentos. Então, elas armazenam dentro de um depósito e recebem a ordem da loja, por exemplo, Americanas e outras, né? Americanas agora em recuperação judicial, para entregar. Então, ela também precisa da logística. Métodos de trabalho mais eficientes. A informática veio, mas também existem outros métodos de trabalho, e às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina, mas a gente vai pelo mais complicado. Ou o contrário, a gente não busca as formas mais sofisticadas porque acha que não teríamos treinamento para isso. Tem que achar uma forma. Né? Fluxos de trabalho, custos e preços que não estão encaixados, então precisa se ver. Às vezes existem até situações extremas, como levantamento de custos que são diferentes para o mesmo produto, se for levantados por dois métodos diferentes. Não existe isso. O custo é um só. Que forma existe de calcular o custo é que você tem que achar a forma mais adequada, mais correta. Mas não existem dois custos para o mesmo produto. Recursos organizacionais inadequados, dimensionamento, eu já comentei, né, com vocês. Recursos informacionais inadequados, dimensionamento da estrutura de computadores, etc. Controles internos, ou que são exageradamente complexos, e aí não se usa muita coisa, ou não há controles internos no outro extremo, né? É preciso ter controles internos, mas os suficientes, só. Integração das informações, a comunicação que vários setores têm que ter sobre as informações da empresa. Não existe mais a informação que só pertence à produção, ou só pertence ao financeiro, ou só pertence ao comercial. Tem que haver uma integração dessas informações. Treinamento das pessoas,
o uso das informações. Afinal, você tem informação, usa de que forma? Para que você usa? Para melhorar a empresa? Então, nós precisamos ver, mas existem essas causas aí de problemas. E análise de resultados, que também muitas vezes não existem em empresas. Recursos técnicos produtivos inadequados, a qualidade, maquinário, equipamentos, organização, layout, tudo isso, né, que influencia na produção, na melhor ou pior produção. Qualidade, quantidade, se há ociosidade, as instalações, o layout, o controle, o treinamento, tudo isso está em volta do uso bom ou ruim dos recursos. No ambiente interno, eu diria para vocês que no ambiente interno nós temos também as mesmas coisas do operacional. O que ocorre? Porque eu falei ambiente interno e falei também de ambiente operacional. É porque o ambiente interno, na verdade, ele poderia resultar nas relações entre as pessoas, relações entre os sócios, relações entre os funcionários, como as pessoas enxergam a empresa, porque nada, por mais que os novos descobertas tecnológicas vão entrando, ainda quem dirige ainda é o ser humano. É claro que nós já estamos aí preocupados, especialmente com a inteligência artificial, mas esse relacionamento humano ele deve ser sempre buscado dentro da instituição ou da empresa. Então, quando a gente fala de ambiente interno, está incluindo o operacional, mas também está incluindo essas relações entre as pessoas, o que é um pouco mais profundo. Quando eu chego numa empresa e digo, vou colaborar na reestruturação, a primeira coisa que eu digo a eles é assim, eu não vim para tirar o emprego de ninguém aqui. Eu não quero ficar nessa empresa. Eu só vim por um período para tentar ajudá-los a que essa empresa continue. Eu não venho para ficar no lugar de vocês, mandá-los embora. Não. Então, eu preciso dar tranquilidade às pessoas de que a minha passagem é transitória ali. E é verdade, eu não tenho interesse nenhum em dirigir empresas. Uma certa ocasião, o presidente de uma empresa alemã muito conceituada, muito conhecida, que tem sede aqui no interior de São Paulo, pediu para me ligar, perguntando se eu não aceitaria ir conversar com ele, porque ele tinha uma vaga de diretor financeiro e queria que eu ocupasse esse cargo, porque já tinha recebido de alguns profissionais a minha indicação. Eu atendi a secretária, falei, olha, eu não tenho muito interesse, mas eu não vou deixar de dar atenção a ele, não. Eu vou aí à sede da sua empresa conversar com ele. Aí fui conversar o que ele precisava, etc. E a minha pergunta é assim, o senhor tem dinheiro em caixa? Ah, temos. O senhor tem aplicação em banco? Temos. Bastante aplicação. Ah, dá recursos aí para mais de um ano sem faturamento. Aí eu falei assim, então, doutor, o senhor me desculpe, presidente, mas eu não vou aceitar, porque eu só sei trabalhar para a empresa em dificuldade, quando ela não tem dinheiro. Aí ele deu risada, eu também, mas aí ele encontrou um outro diretor financeiro. Aí uns anos depois, acho que foi cerca de uns 5 ou 6 anos depois, eu fui dar uma palestra na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, em São Paulo, e ele faz parte do conselho, por ser uma das maiores empresas alemãs do Brasil, e ele dizia, e aí nós nos encontramos, conversamos de novo, né? Você está no mesmo jeito? Tá, e eu também estou ainda como presidente lá, etc, etc. Mas eu aprendi muito com você nas conversas que nós tivemos depois. Eu falei, eu também aprendi com o senhor, sem dúvida. E é isso justamente o que a gente tem que perceber. A cada empresa que a gente passa, a gente aprende e a gente ensina. Isso é importante. Se a gente sair sem aprender nada, é difícil. Se a gente sair sem ter ensinado nada, também é difícil. Mas vamos a últimas questões que a gente tem que ver. Tudo o que acontece na empresa pode também ter uma causa financeira, mas normalmente ela não é causada pela área financeira. E aqui eu já avanço para vocês. Quais são os reflexos, os sintomas?
a insolvência financeira de curto prazo. A gente logo percebe, a empresa começa a atrasar, começa a não conseguir pagar em dia suas obrigações. Ela para de pagar impostos para poder pagar o fornecedor, o banco. Então, ele eleva o endividamento tributário. Também acaba elevando o endividamento bancário, porque para pagar fornecedores, funcionários, insumos, ela acaba tomando mais empréstimos. Por isso, também, muitas vezes, não conseguindo pagar os fornecedores, ela eleva o endividamento com fornecedores. Então, pede ao fornecedor que prorrogue por mais um prazo, mas como ela precisa de matéria-prima nova, ela acaba comprando nova matéria-prima, ainda devendo a anterior, e acaba tendo um endividamento maior com o fornecedor. E atraso no pagamento de salários, pode chegar a isto, não conseguir pagar na data certa. E o funcionário é a parte mais fraca, todo mundo sabe, ele precisa receber naquele dia, porque ele já gastou o dinheiro, né? Então, é complicado. E aí fica um ambiente bem ruim dentro da empresa, quando a empresa para de pagar funcionários, ou paga parcialmente, paga metade do salário, depois vai pagar lá no final do mês a outra metade, e o funcionário precisando pagar aluguel, remédio, etc., etc., e não consegue ter o seu salário, que é simplesmente a paga do seu trabalho manual, do seu trabalho, né? Aí nós temos outros reflexos. Redução de investimentos. Quando a empresa começa a não ter caixa, ela para de fazer investimentos. Ao mesmo tempo, há uma redução de gastos com manutenção. Então, uma máquina que deveria ter uma manutenção mensal, ela passa a ser tratada cada 2 meses. Ou ela nem é tratada, deixa encostada a máquina, sem manutenção. Quando vai precisar dela, já aí não dá tempo de. Vai precisar dela para fazer alguma produção nova, já não dá tempo de fazer a manutenção, perde a encomenda, né? Também é uma redução da produção, porque como ela não tem esses recursos, ela deixa de comprar, né? Há uma redução da produtividade, porque ou se mantém os mesmos números de funcionários com uma produção menor, ou mesmo reduzindo o número de funcionários, a produtividade acaba caindo. Há uma redução real de vendas por esses fatores todos, né? É a empresa com dificuldade de comprar, de se financiar, de pagar os seus tributos, de pagar os funcionários. E aí acaba não tendo mercadoria para vender, os próprios vendedores sentem uma certa insegurança de vender e depois ficarem mal com os seus clientes, lá, os seus tradicionais clientes. Então, há uma quebra geral nisso, né? Depois nós temos uma redução da rentabilidade. Muitas vezes isso aumenta, quando aumenta o custo financeiro, muitas vezes aquele lucro da empresa, que já não é muito, né? Uma empresa de industrial, por exemplo, se ela tiver 6, 7% de lucro final sobre o faturamento, já é muito. Agora, vocês imaginam aumentar o custo financeiro, esse custo financeiro vai lá em cima, vai tomar esses 6% e mais ainda. Vai aumentar a dívida bancária e vai acabar com a rentabilidade e a lucratividade da empresa. Essa elevação de custos está clara, porque quando o banco começa a perceber que a empresa está com mais dificuldades de quitar suas dívidas, ele começa a elevar as taxas, ele começa a cobrar mais. Depois, os fornecedores, preocupados com essa situação, reduzem os limites de crédito. Então, antes, a empresa poderia acumular duplicatas a pagar para aquele fornecedor na ordem de 200 mil. De repente, o fornecedor fala: olha, mudamos a política, agora você já vai poder ficar devendo no máximo 150 mil. Para você ter um novo fornecimento, ou você compra à vista ou você paga alguma anterior, né? Então, ela vai reduzindo o limite, portanto, a capacidade mesmo de compra e produção da empresa. Elevação da rotatividade do pessoal. Aqueles funcionários que têm maior condição de mudar, quando eu digo mudar de emprego, ou seja, conseguir um emprego melhor, mais seguro, vão estar, saindo. Porque adianta um bom funcionário ficar numa empresa que ele acha que vai quebrar? Ele vai embora.
aí ficam aqueles que não têm alternativas, né, para sair. Elevação do número e do valor dos protestos cambiais, começam a não pagar, os fornecedores começam a protestar os títulos ou a mandar cartório. Quando você manda cartório, aumenta o custo, porque tem que pagar taxas para o cartório. Aumenta também as ações de cobrança, entram as pessoas que têm a receber, entram com ações contra a empresa, e tudo isso faz a elevação dos custos do gerenciamento da crise. E já é difícil a crise, imagine tendo que ainda arcar com mais novos custos, né? E maiores dificuldades para a renegociação de dívidas, as pessoas chega nesse ponto assim mais extremo, protestos, ações judiciais, redução de vendas, juros mais altos pagando, começa a ficar mais difícil renegociar as dívidas. Ou se faz a renegociação, não faz em condições muito fáceis, né? Muito favoráveis, por exemplo, taxas de juros menores, etc. Daí, muitas empresas optam pela recuperação judicial, que é um remédio jurídico que pode resolver e pode não resolver. Por quê? Porque, de imediato, se não for uma recuperação judicial com uma certa preparação, e quando eu falo preparação, é um planejamento da recuperação e a tentativa de vários outros instrumentos antes de chegar à recuperação, com certeza vai haver uma redução de crédito, a empresa ainda precisa de crédito, mas ela não consegue, ela tem que ir pedir crédito para factoring, para FDIC, que cobra um absurdo, né? E a clientela também começa a sumir, porque ela fica indecisa. Afinal de contas, essa empresa em dificuldade vai me entregar? Eu preciso da mercadoria daqui a 30 dias. Ela vai me entregar? Bem, se eu tenho dúvida e eu preciso cumprir o cronograma com o meu cliente, eu não vou comprar. Eu vou comprar de outra que eu sei que está bem, né? Então, há dificuldades decorrentes da própria recuperação judicial. E, infelizmente, algumas empresas não saem dessa situação, podem prolongar por vários anos, mas acabam em falência, o que a gente não quer que aconteça, né? Então, o que eu queria, terminando aqui com vocês o dia de hoje, é lembrar isso. A gente tem mais ou menos um padrão desses sintomas e causas da crise empresarial. A partir do próximo módulo, a gente vai conversar um pouco a respeito de como poderia ser uma tentativa de reestruturar essas empresas. Tá bom? Muito obrigado.